Uma das coisas que está trazendo um alerta para a organização que se preocupa com o bem-estar dos animais é que algumas espécies de anfíbios estão tendo a probabilidade de deixar de existir. Sim, elas correm risco de extinção e muito disso por causa do aquecimento global. Com o aquecimento global, a pele desses animais tem começado a ressecar. E não somente isso, esse aumento de temperatura tem feito com que fungos que gostam desses ambientes mais quentes possam se proliferar também na pele desses bichos, causando diversas doenças e, consequentemente, a sua morte. Os anfíbios, grupo que a gente vai estar estudando agora, eles apresentam uma característica muito particular com essa pele. E se você quer saber, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui do Ciências no Papel e venho conhecer esse mundo molhado e asqueroso dos anfíbios. Vem! Fala galera massa, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do Ciências no Papel com o querido Prof. Jonas. E a gente vai dar prosseguimento ao estudo das classes dos cordados. A gente já viu os peixes, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha na nossa playlist. E agora a gente vai prosseguir com o grupinho dos anfíbios. Esse grupo que eu acho muito interessante, eu confesso que é um dos meus grupos favoritos. Mas, Prof, eles são muito nojentos. Você é nojento e ninguém se importa com isso, né? Então, deixa de coisa. O que a gente vai ver de interessante desses caras, e que merece a tua atenção, é entender como foi a transição do peixe para o anfíbio. A gente acredita que eles tenham sido os primeiros vertebrados a chegar na Terra. Muito provavelmente teve algum peixinho que nasceu aí com patas. Depois de um tempo ele começou a se aventurar no ambiente terrestre, dava uma caminhadinha, olhava. Esse peixe muito provavelmente já tinha uma capacidade de respirar por pulmões. E a partir daí, com o processo evolutivo rolando, uma determinada espécie conseguiu finalmente se fixar nesse ambiente. A gente até entende o anfíbio tem uma dependência muito grande de água, já que se ele realmente é o elo de transição do peixe e do réptil, ele vai ter aí um estilo de vida dupla. Por isso que o nome dele é anfíbio. Bio vem de vida e anfio vem de duas ou de dupla. Ele tem essa vida dupla justamente porque, embora ele viva na terra, ele ainda depende muito da água e também tem uma fase aquática que a gente vai ver daqui a pouquinho. Prof, o que mais que a gente sabe? A maioria esmagadora é tetrápoda. Não esquece, peixe não tinha pata não, tá? Tem não, prof? Tem não. Peixe não tem pata, não. Quem vai ter pata a partir de agora são os anfíbios. E aí sim, daí pra frente, todo mundo é tetrápoda. Tetra vem de 4, poda vem de pata, que é uma característica desses caras, tá? A maioria vão ter 4 patinhas, né? Que dependendo dos anuros que a gente vai ver daqui a pouco, são patas que são mais adaptadas para o salto, ou alguns que têm ventosas adesivas, como no caso da perereca. E prof, pois é, massa, né? Então vamos lá, pro geralzão deles. Você deve estar vendo que eu tô com o sapinho ali sambando lá em cima. Esse sapo tá aqui seguindo o samba do maluco. Então preste atenção. Aquele sapinho ele tá mostrando pra gente que tem algumas coisas que são gerais para o grupo dos anfíbios. E a primeira delas, como eu comentei, é a pele úmida. No início dessa aula, eu falei que o aquecimento global está trazendo um prejuízo gigante para esses animais. E um desses prejuízos é porque, com o aumento da temperatura, a pele deles, que é úmida, está ressecando. E esses animais eles precisam da pele constantemente molhada para poder sobreviver. Além disso, essa pele úmida, quando ela fica quente por causa do aquecimento, você proporciona um ambiente, né, mais favorável para fungos crescerem. E fungo crescendo sobre pele, se você já teve alguma micose, alguma frieira, você sabe do que eu estou falando. Imagina aí, um fungo crescendo e detonando a sua pele, né? Que é o caso deles, que é uma pele mega importante. Mas, prof, como é que eles fazem para deixar essa pele constantemente úmida? Eles têm glândulas ali embaixo que estão sempre produzindo muco. E esse muquinho, que é esse líquido viscoso, está sempre sendo derramado sobre essa pele, deixando ela molhadinha. Algumas espécies, por exemplo, elas podem também ter glândulas venenosas, como esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, desse sapo parente do Blastoise do Pokémon, dando esse tiro por cima da cabeça. O que mais, prof? Eles já vão apresentar pálpebras, então se hoje você consegue piscar para aquele crush, para aquela cremosa, né, dar aquela piscadinha marota, agradeça aos anfíbios, né? Hoje você consegue dormir e fechar os olhos por causa deles. E também, alguns já apresentam até glândulas lacrimais. Veja, você está vindo para um ambiente terrestre, que é um ambiente mais seco. Na água, você tinha sempre água ali lavando os seus olhos. Então, o peixe não precisava de pálpebra. Mas na terra precisa. Precisa para estar lubrificando. E a glândula lacrimal também para estar lavando sua região ocular. O que mais, prof? Eles também são pecilotérmicos. Se você está acompanhando nossa playlist, vai lembrar que animais pecilotérmicos são aqueles que não mantêm a temperatura constante.
Verdade, prof. O que mais? A gente tem uma classificação bem breve. O grupinho dos anuros, que é a galerinha que não tem cauda, e aí vai entrar o sapo, a rã e a perereca. Basicamente é isso. A vem de ausência e uro vem de cauda. Você também pode ter o grupo dos urodelo. Ó, se o anuro não tinha cauda, o urodelo vai ter. E aqui você tem a salamandra, os tritões, o axolote, que é um animal tão bonito e muito raro, né? E muito difícil de se encontrar. O que mais? E o último grupinho, né? Que é o grupo dos ápodas. A é ausência e poda é pata. Aqui você vai ter o grupo das famosas cobras cegas ou cecílias, que são anfíbios. Cuidado para não confundir isso aqui com minhoca, tá? Pelo amor de Deus. Minhoca é invertebrado. Isso daqui é um animal vertebrado, tá? Por mais que ele tenha um corpinho dividido em anéis, lembre muito, isso aqui é um cordado vertebrado que pertence à classe dos anfíbios. Nutrição, prof. Como é que acontece a nutrição desses caras? Também, sistema digestório completo, tendo boca e cloaca. E uma coisa interessante é que boa parte deles tem essa língua pegajosa. Se você for apostar a corrida com um sapo, você ganha. Prof, mas ele pula. Sim, mas quem corre é mais rápido do que quem pula. O que é interessante é que, como esses animais eles são lentos, eles conseguiram a capacidade de ficar com aquele poder de observação. Você percebe que quando uma mosca está rodando, o sapo fica só olhando, e quando ela dá um vacilo, ele dá aquele disparo, né? Tchum! Aquela língua pega, gruda e puxa. E eles costumam engolir a presa inteira, já que eles não possuem dentes. Dá pra ver a cobra gritando: meu Deus, né? Tá morrendo, tá sendo sugada. Agora, sabe o que é pior do que morrer desse jeito? É você não ter dado like ainda nessa aula, não é possível. Então, para um pouquinho, dá aquela respirada, admira o prof, dá aquele like maroto, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a galera para fazer a gente chegar cada vez mais longe, difundindo conhecimento de qualidade aqui do Ciências no Papel. O que mais, prof? Então, você nunca vai ver um sapo com dente, tá? Isso não existe não. E se você vir, já sabe. É o Satanás. O que a gente sabe desses caras com digestório completo? Eles não vão ter um ânus, e sim uma cloaca, que eu comentei com vocês ainda há pouco. A respiração deles, para mim, é a parte que mais merece atenção. Eu falei que eles são anfíbios, ou seja, tem vida dupla. Quando eles estão na água, eles têm uma fase larval, que é aquática. Lá, a respiração é por brânquias. O girino, quando está na água, ele está respirando por brânquias. Quando ele vira adulto e vem morar no ambiente terrestre, a respiração muda. O adulto ele vai ter agora uma dupla respiração. Tanto por pulmões, embora bem pequena, e uma principalmente pela pele. É por isso que ele sofre tanto com o aumento de temperatura e com o aquecimento global. Olha que coisa triste, né? Então, pela pele, 60% da respiração desse animal é concentrada. Então, olha que coisa complicada. Na circulação, ela já tem uma novidade. Você vai ter aqui uma circulação que ela é dupla. Como esses animais agora têm pulmão e têm pele para fazer respiração, o sangue vai passar 2 vezes no coração. Ele passa uma, vai para o pulmão, passa a outra, vai para o corpo. Por isso, dupla. E incompleta por quê, prof? Porque perceba aqui, ó, aqui no átrio tá todo azul, desse outro lado tá todo vermelho, mas aqui no ventrículo tá misturado. Circulação incompleta é aquela que o sangue se mistura no coração. O coraçãozinho deles agora tem 3 cavidades, mas infelizmente esse sangue acaba se misturando. É aqui só para você comparar, quando o peixe, ó, a do peixinho tinha 2 cavidades, a deles tem 3. A do peixinho, ó, fica só uma cor no coração. Aqui você tá vendo que tem 2. Isso aqui é uma circulação completa. Essa aqui uma incompleta. Uma simples e uma dupla, porque passa 2 vezes no coração. Reprodução, prof. Basicamente esses caras, eles costumam ter uma particularidade. Os sapos, quando eles vão cruzar, eles não têm um órgão copulador, né? Eles não têm um pênis. Então, normalmente o que ele faz? Ele abraça a fêmea, dá um arroxo nela chamado de amplexo. Meu filho, para cada arroxo que ele dá, ela solta um monte de ovinhos. E aí o macho vai, solta os gametas e eles fecundam para formar o girino. E o coachá é o que eles usam para atrair a fêmea para o tá ligado, né? Como é que a fecundação, eu acabei de dizer para vocês, ela é externa e o desenvolvimento ele é indireto. Ou seja, não nasce um mini sapo. Vai nascer uma larva chamada de girino e essa larvinha ela vai sofrer um desenvolvimento, ela vai se transformar. E a gente diz que tem um dimorfismo sexual. Você consegue perceber uma diferença do macho para a fêmea. A fêmea, muitas vezes, ela parece até maior do que o macho. E aí você tem a metamorfose. Como é que é isso, prof? Olha só, aqui o macho fazendo um amplexo na fêmea, ela está soltando os ovinhos enquanto ele está soltando os espermatozoides. Eles se juntam, formam um ovinho gelatinoso, sem casca. Desse ovinho
sai um girino. Esse girino começa a se transformar, olha que legal. A cauda começa a encolher e as patas começam a aparecer até ele virar um sapão. Olha que massa. E se você curtiu essa aula e chegou até aqui e quer aprender muito mais, a gente tem uma playlist completa sobre esse assunto. Fica aqui um cheiro bem grande e até a próxima.